devia trazer meu óculos. Eu que lá feito fora de ordem, depois que eu tô com a hora de mandar ele na hora. Mas eu não sei a hora, não estudei aquilo ali não. Você vai perguntar, dá umas cacetas, se não tiver, parece que Faça o repasse. vamos jogar essa função de música. Tô suave. Aí depois você põe o peitão. Não, peitão vai ser outra situação, velho. Professor, né, velho? Mais ou menos a amostra. Você tá aqui, ó. Tem esse aqui pra sortear. Tem esse boné aqui que é 0 bala pra sortear. Só não tô mexendo então as vazias lá em cima do topoeira. Eu comprei pra sortear. É, hoje eu não fiz uma live pra sortear nada, né? Esqueça. Porque pra sortear você tem que lançar, né? Um dia antes. Não, mas você lança aí nas redes lá falando que vai ter um sorteio durante a live, o pessoal vai. Você não fazer assim, Você vai fechar e vamos lá. Ah, você tem que fazer a transição lá. Ver se eu tô bonito. Vai lá. Vem lá. Como é que você tá falando? Eu tô bonito. Ah, porque lá sou eu. Olha pra ali, olha Tem ali e tem aqui, né? Vai depender do horário, da hora que for jogar ali a imagem ali. Mas nós já estamos chegando junto aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando aí. Estamos chegando aqui hoje. Vamos falar sobre o piso salarial, né, aqui na nossa live aí do Engraçadamente. Hoje vai ser uma live gravada, né, inédita. Uma live gravada, deixa eu ver que bacana. Vai ser gravado? Uma live gravada. Não joguei ao vivo não. E hoje eu tô com ele aqui, rapaz. Cortou o dedo, a unha do dedo mindinho para estar com nós. Escovou os dentes, deu uma penteada no cabelo. Aí, ó. Tá com não, cortou a unha do dedo mindinho. Não vai conseguir mais tirar a cera, né? Fácil, vai ter que esperar tudo de novo. Ele é nosso professor, nosso mestre graduado, ensaboado, Gilmar Faustino. Não é não, meu brother? Sou eu. Cumprimento aí. Oi, esse é o cara do parceiro Leandro aqui. Isso aí, cara. Só que, pelo amor de Deus, não vai ser. Olha, tá estragando, né? O negócio. Se eu ver alguém ao vivo aqui nesse programa, eu vou fazer sei lá, eu acho que eu mereci estar ao vivo. Não, vamos fazer um ao vivo, mas aí vai ser outro tema. Para nós fazer um ao vivo. Vamos fazer um ao vivo. Vamos fazer um ao vivo, mas tem. Aí nós Gente, uma transmissão, talvez o pessoal fique pensando que nós vamos fazer um ao vivo. Outro não, mas é o. Assim, tem coisa que eu não faço ao vivo, né? Principalmente com o Leandro, que não vai dar certo, né? Graças a Deus, né? Obrigado, Leandro, por me convidar para participar aqui do seu programa. Esclarecer sobre esse assunto que é tão relevante, né, para os professores e para o Brasil de modo geral. Né? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro, né, sobre Gilmar Faustino, quem é, de onde veio, como sobrevive, né, a graduação, né, eu sei que você é professor, né, mas não, eu sou filho da minha mãe e também do meu pai. Graças a Deus. Não, da minha mãe tenho certeza, do meu pai, Leandro, assim, essa pai é mais complicado. Ó, eu tenho um lema pra mim, é o seguinte: nunca xingue seu vizinho, afinal de contas ele pode ser o seu pai. Isso aí, então. Então, assim, mas todo mundo aqui na cidade me conhece, meu nome é Gilmar Faustino. Eu sou professor das Duas Reis, da Municipal e da Estadual, efetivo desde 2000 na Municipal e 2002 na Estadual. Eu sei que você é concursado. Isso, professor efetivo, isso, que passou por um processo de um concurso e ganhou a estabilidade. E eu sou formado em letras, sou formado em direito, pós-graduado em gestão educacional e pós-graduado em direito penal e processual penal. Ué, então você pode falar sobre muitos outros temas ainda. Nossa, tem conteúdo demais. Eu sou um dos caras mais bonitos da cidade também. Também nós temos essa vantagem. Só perde
pro apresentador dessa não, aí com você vai gravar. Só perde. Deixa eu só dar uma saída. Claro que eu vou perder, eu não uso essas coisas, esses modelitos aqui, ó. O nosso apresentador tem essas roupinhas aqui, ó. Isso aí que é o charme do negócio. Né? Aí concorrer com um camarada desse é complicado. Leandro, desculpa, eu queria, eu não podia deixar de falar. Aí, Bi, olha. 26 mil reais de investimento, você consegue um desse. Minha mulher tá doida pra colocar o silicone, cara. Mas é tô lá lutando pra não deixar ela colocar, Leandro. Deixa a minha mulher tupinada aqui. Que perigo. Tá doido. Porque a menina é bonita, rapaz, com todo respeito, é lógico, você tá correndo um risco sério, viu? Você tá doido. Eu creio desse jeito, velho, né? Não, você tá bem ainda. Você tá bem. Gente, a live é sobre. Sobre o professor, salarial. Isso é legal. Mas tem, né? Mas bacana, eu não sabia que você era graduado em Direito e nem em Letras. Da aula, mas me falaram que você dá aula de inglês. Também, isso. Dá aula de inglês, né? Atualmente é vice-diretor? Não. Eu já fui diretor, eu já fui tudo, né, cara? Eu já fui secretário de escola, só não fui cantineiro ainda, mas estou tentando fazer um lobbyzinho lá. Numa boca. Fui secretário escolar, comecei como secretário, depois como professor, depois vice-diretor, secretário de educação e diretor escolar. Então já passei na carreira municipal aqui, todos os cargos que tem hierarquia eu acabei ocupando, entendeu? Aí tem um feedback bastante grande para poder estar falando desse assunto com seriedade, mas com leveza, né? Sim, lógico. E como nós vamos abordar aqui hoje é a questão do piso nacional salarial do magistério. Não levar a vida muito a sério, não, que a gente não vai sair vivo dela. Aqui é o seguinte, a gente ia falar sobre o piso, então eu estou com alguém que tem mais propriedade do que eu imaginava para falar sobre o assunto. Né? Já é professor há mais de 20 anos, você falou? Então, desde 99, né? Desde 99, 23 anos já. E ainda não fiquei louco, gente, sério, a gente que dá aula há tanto tempo e não fica doido, cara. E nunca tirou licença então, de 15 dias. Sinal você não é muito normal, hein? Você não ficou doido, a pessoa é muito normal. Mas chega lá ainda, pode deixar. Gilmar, sobre o piso, que a gente ia trocar umas ideias aqui, né? A gente vê que os professores realmente são desvalorizados, né, no Brasil. Existe até filosofia hoje em dia de que o aluno é um oprimido, não sei o que lá. Tem livro chamado até praticamente o Demagogia do Oprimido, né? O aluno é a vítima, o professor é o opressor e tal. E deram uma moral para o aluno hoje em dia que ele pode discutir, ele pode até agredir. Né? Professor que praticamente não dá nada para ele. Agora, os professores me dão, não tem um problema danado. Então, é uma classe que eu acho que merecia sim, sempre um dos melhores salários, porque é uma classe que está formando, né, pessoas. E aí eu já entro com a primeira pergunta, né, sobre o piso salarial. Qual é o valor do novo reajuste do piso salarial dos professores desse ano de 2023? Bom, Leandro, antes de falar sobre a questão do piso nacional salarial, eu e o Leandro nós somos de polos opostos, tá? Ele é de direita, eu sou de esquerda. E ele está mencionando aí o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, que eu gostei muito do livro. Não tem a questão de autorizar a violência, faz uma análise da educação sob o ponto de vista das pessoas que são oprimidas, não dentro das escolas, mas oprimidas economicamente do país, oprimidas pela justiça, pela produção social. E eu vejo nas escolas hoje, né, realmente, a gente vive num hiato, aqui em Guabeira é um hiato, é uma cidadezinha que a gente pode dizer que é um mini paraíso. Tá piorando, cara, tá piorando pra caramba. Olha, tá tendo notícia agora, estou brincando de baralho com a turma lá em casa, e a notícia é que a casa do meu amigo Reinaldo foi assaltada por um ex-aluno nosso. O ex-aluno nosso deu muito problema na escola, né? E que roubou um monte de coisa, inclusive a moto, relógio, e 3 perfumes lacrados, segundo ele. E isso tudo é quando a educação falha, cara. A educação, na minha opinião, é a única ferramenta capaz nesse país de mudar a realidade brasileira. É nas 4 paredes da sala de aula que nós vamos ter uma mudança realmente significativa do Brasil, educando as pessoas, tornando as pessoas verdadeiramente cidadãs, conscientes seus direitos, seus deveres. É que a gente vai mudar o Brasil. Esse menino, por exemplo, é um menino que, por conta de N fatores, né, está fora da escola, esteve fora da escola, não absorveu as
regras que a escola tenta passar, porque a escola, como disse Foucault, é um dos aparelhos ideológicos do Estado. Através da escola se internaliza as primeiras noções de regras, convívio em grupo, pode, não pode, o meu espaço, o seu espaço, aquela fila ali que tem que respeitar a vez do outro, eu falo agora, eu falo depois. Então na escola você tem isso. Quando você priva a criança naquele espaço, ele acaba não vivendo essa formação para ser um cidadão, viver em cidadania, viver com outras pessoas. E então, o professor lá dentro da sala de aula, como ele, ali naquele momento, ele representa o Estado na orientação sobre as leis, como seguir, como se comportar, eu acho que deveria ser muito, muito bem valorizado. E hoje, por exemplo, nós temos uma lei, essa lei, primeiro, contextualizar essa lei que hoje se discute muito, se paga ou não paga, porque hoje os prefeitos estão assim, eu pago ou não pago o piso? A maioria não quer nem pagar, né? Não quer pagar, e arruma subterfúgio, desculpa para não pagar. Agora que a lei nova do Fundeb, ela suprimiu a lei 11.078 que criou o piso. Ela, quase que eles falam que ela revogou a lei do piso. Para uma lei revogar outra, a gente que é da área de direito, teria que ir lá no final da lei falar que se revoga os artigos tal, ou revoga-se as disposições em contrário. Aquilo que tem em contrário à lei nova, que é a lei do Fundeb atual, deveria dizer explicitamente que revogava, ou tacitamente, porque ela deveria ter texto que seja contrário, frontalmente ao que está lá na lei 11.078. Não tem nada disso. Então, não há o que se debater da legalidade. O contexto histórico é o seguinte: em 1988, quando nós tivemos o advento da Constituição Federal, o legislador constituinte, que ele não é um cara, ele não é um deputado eleito para mandato, ele foi eleito só para fazer a Constituição Federal. E aí ele tinha poder pleno. Ali nós estávamos diante de não é uma revolução, mas era o fim de uma revolução e início de uma nova era. E ali começou o Estado do zero. E ali, no artigo 206 da Constituição Federal, no inciso 8º, a linha E, se colocou na Constituição Federal, o legislador constituinte colocou lá, a criação de um piso nacional salarial para os funcionários do Ministério. A ADCT, que são as disposições transitórias da Constituição, no artigo 60, lá no finalzinho, tem os prazos. Então, na ADCT, está lá, no artigo 60 da Constituição, no inciso 3º e na linha A, salvo engano, está dizendo assim, que daria 10 anos para o legislativo, aí já seria o poder legislativo não originário, já aquele que vem eleito pelas urnas e tal, para criar 10 anos, em 10 anos, criar uma lei que regulamentasse o artigo 60 e o artigo 16, criando o piso nacional. Quer dizer, a Constituição estava prevendo, mas era uma norma de eficácia contida. O que é isso? É uma norma dessa Constituição, mas precisa de uma lei complementar para dizer como é que se cumpre isso daí. A lei veio com o Fundeb e com a lei 11.068 do governo do Lula, né? E para isso a gente deve muito ao governo do PT, que foi o governo do Lula e teve a coragem de criar essa lei em 2008, pensa bem. Em 88 nós dissemos que dava 10 anos para poder criar a lei, 20 anos depois, porque de 88, 98 era para criar com 10, criou com 20. E hoje ainda se discute se cumpre ou não cumpre o piso. Olha para você ver o absurdo que é no Brasil. Você perguntou quanto que é o valor que você paga esse ano, aí já reajuste está girando em 14,95% no valor que a gente recebe, né? 15, vamos falar em 15, né? Esse é o valor. Certo. O Lula, né, fez parte da Constituição na época, né? O discurso do cara também era bom. Quem terá direito a esse reajuste salarial? Leandro, olha, independente do cara ser contratado ou efetivo, ele é professor, ele atua na rede pública de ensino, e essa lei vale para quem atua na rede pública. Na rede particular tem sistema próprio e tal. Ele é professor, ele tem direito. Ele é supervisor, tem direito a reajuste. Porque também na lei 11.078 se definiu quem eram os profissionais da educação. Só que só os professores. Não. Aí na 11.078 diz o seguinte: quem teria direito? Porque era quem é que é professor da educação? Aí ela volta. No artigo 2º da lei diz o seguinte: é considerado profissional da educação o professor, o supervisor, o inspetor, o diretor, qualquer que exerce
profissão de suporte, a coordenação, trabalho dentro de escolas, mas tem que ser dentro tipo um gerenciamento de escola. Tem escola, porque tem escola que você não precisa nomear um diretor. Nossa escola, nosso plano de carregamento, por exemplo, diz que na escola tem 100 alunos, você não tem um diretor, você tem um coordenador. Paga mais barato e o coordenador também recebe o piso, né? Nacional salarial. E o reajuste se aplica a ele. Só que hoje, com o novo Fundeb, há uma outra parcela de profissionais que entram ali, não nos 70%. Você também tem que entender como é que é composto o Fundeb, essa valorização do profissional universitário. Aí depois a gente fala sobre isso daí. Porque tem uma parcela de 70% que é só para pagar salário, e tem 30% que aí pode custear pequenas obras, reparos, coisas e tal, compra de materiais, insumos, e também pagar alguns outros profissionais, um vigia, uma cantineira, com esse 30% aí você poderia fazer esses pagamentos. Hoje, nos 30% você pode pagar, por exemplo, fonoaudiólogo e psicólogo, desde que eles atendam nas escolas crianças que tenham algum tipo de problema, né? Seja físico, ali no caso, psicológico, e aí esse aí pode ser pago também nos 30, não nos 70. Então existe lá os 100% dos Fundeb, 70% é por ajuda dos professores e os outros professor, diretor, supervisor. Fala professor, mas está ali na cúpula que administra a escola, né? Praticamente, que faz mas aí rodou nesse caso aí a cantineira, porteiro, né? Eles não entram. Eles não podem ser, esse recurso não pode ser gasto os 70 com esse aí, mas os 30 você pode pagar. Sim, você pode pagar lá, você vai dar, vamos supor, um aumento, né? Todo ano. Mas só que o aumento, aí a porcentagem a questão de uma lei que criou, porque olha bem, nós criamos, é importante, eu até vou falar para aquele livro, é importante as pessoas entenderem do que nós estamos falando. Nós temos uma lei que criou o salário mínimo para o professor. Nós temos uma lei que criou um salário mínimo para o professor. Nossa. Ninguém, Leandro, discute quando todo ano, anualmente, o presidente da República, o Congresso Nacional, promulga a lei e amplia o salário mínimo do trabalhador em geral. Ninguém deixa de cumprir, por exemplo. Todo mundo paga, mudou o salário mínimo, o comércio vai pagar, a prefeitura vai pagar, o governo do estado vai pagar. Então é o salário mínimo problema com a geral. justiça. Professor tem uma lei que tem base constitucional no artigo 206, na DCT artigo 60, que estabelece o salário mínimo do professor. Só que no caso do professor, no Brasil, como seria diferente, nós discutimos se nós vamos pagar o salário mínimo previsto na lei, na Constituição, com regulamentação toda aí, porque nós ficamos naquela, paga ou não paga? Sabe a sensação? É que muitos prefeitos, muitos governadores, eles acham que o professor trabalha pouco e ganha muito. É essa a questão, entendeu? Nós temos essa visão. Aprende uma coisa, todo serviço é fácil, só é difícil quando você pega para fazer. Aí o cara que acha que seu serviço é fácil, é só pedir para passar lá uma temporada fazendo o que você faz. Aí ele vai ver que precisa da valorização. Vai ver que o carteiro tem um valor danado. Não vale muita coisa não, mas o carteiro ele é uma pessoa que distribui até selinhos, né? Então ele é uma pessoa bem vista na sociedade. A raça que não vale muito não, mas é uma pessoa bacana. Cara, quais os professores ali terão direito a esse piso salarial? Por exemplo, a gente sabe que existe professor municipal, né, estadual, federal, existe professor de escola particular, de creche. Acabei de responder essa pergunta na hora da resposta. Todos os servidores, todos os profissionais da educação, aqueles contemplados no artigo 2º da Lei 11.078, agora previsto na nova lei do Fundeb, desde que atuem nas redes públicas, são amparados por essa lei. Né? Então, seja federal, estadual, mas geralmente o grosso dos professores atuam na rede municipal ou na rede estadual, que são os estados, os municípios que oferecem a educação gratuita, universal para as crianças. Então é aí que você vai ter o grande problema ou a solução do problema, né? Porque é na rede estadual e municipal que nós estamos falando desses reajustes obrigatórios. A rede pública já tem outros planos, outras carreiras totalmente diferentes da pública. E essa lei não diz respeito à rede particular. Isso. Ou seja, os particulares lá eles se viram como empregador deles. O Estado não pode intervir no empreendimento particular do camarada. Né? Verdade. Deixa eu falar, dar uma moral com os patrocinadores do nosso jornal lá de AD. Rapaz, esqueci, pegou o jornal. Não, lá fora. Tem um sindicato dos trabalhadores rurais aqui de Guaiabira, né? Você que
você que é associado do sindicato aí, né? Esteja. Pode ser, é isso mesmo. Obrigado. Mantenha sua mensalidade em dia, né? Não espera a eleição pra você tentar acertar tudo aí não. Né? Suas mensalidades. Põe sua mensalidade em dia porque é direito seu. Na hora que você precisar lá de um socorro, né? Precisar de afastar alguma coisa, você tem seu direito garantido. E um outro detalhe é que você que não é associado ainda, se associa lá, porque daqui a pouco você precisa aposentar, você vai ter dificuldade. Beleza? Põe no Tocha aí também. Vamos falar do Tocha rapidinho. Tocha Carnes e Bebidas aqui na Avenida Principal, número 439. O telefone está aí na sua tela, né? Ele entrega na sua casa. Bebida, carne, churrasco, lugarzinho bom para você ir lá assistir um futebolzinho, né? Um lugar bem familiar, não é um lugar de bagunça, né? Tem lá um tira-gosto, um churrasquinho na hora, bacana demais. Valeu, Tocha, um abraço. Vamos voltar aqui. Outra coisa, cara, apenas não, isso aqui já foi. Os professores, você sabe quantificar, né, o número de professores que serão beneficiados segundo essa lei hoje? Mas você quer saber? Quantificar, eu falo assim, a gente tem quantos professores hoje? Você tem mais ou menos? Rapaz, a gente tem um problema para quantificar isso daí, porque tem muita gente que ainda está entrando, porque está contratando um servidor, mas aqui é perto de um número de 50 na rede municipal. São 50 pessoas com certeza serão beneficiados pelo novo reajuste. Na estadual deve ter mais ou menos hoje trabalhando uns 50 também. Vou imaginar ali professor, acho que deve ter uns 40 professores, 42, né? No total de Gabeira, perto de 100 profissionais de educação vão ser beneficiados, porque o Zema tem que dar o reajuste, o prefeito também está aguardando aí o desfecho da funcionamento da CNN, que é a Coordenação Nacional dos Prefeitos, que está orientando a não pagar o PIB, né? Mas no final eu imagino que todo mundo vai acabar pagando, porque isso vai ser analisado aí pelo Tribunal de Contas, do Ministério Público, e vai orientar ao pagamento, né? Nós vamos chegar nessa parte de pagar. Vamos chegar lá ainda porque é lei, cara. É a coisa mais esquisita, né, no Brasil. Aqui é Brasil, né? Brasil. Eu não sei se o Dinei entrou numa live nossa aqui no Halloween e ficou. O Dinei tá aí esperando o aumento de. Entendi. Professor lá, professor lá, esperando o aumento. Esperando o aumento. Me lembra, o cara que tem cultura pop, outra coisa, né? Não, moleque. Receber ou não receber? Eis a questão. O Dinei tá aí, o Dinei agora tá aí só assistindo a live aí com nós. Aqui então nós temos perto de uns 100. Será que inclui o pessoal da creche ali também? Isso, então, pensando em todos eles. Eles são os professores. Ele tá brincando. Porque o que você vai ensinar para aqueles menininhos de 2, 3 anos, não sei, tipo assim, chora mais baixo, acho que talvez deve ser mais difícil, não, chora mais baixo ou não. Não grita agora não, peraí. Eu concordo com você, ali tem um outro tipo de formato. E é um detalhe que às vezes, muitas vezes, tem professor que confunde o papel ali de 0 a 3, né, até o 4 e 5 mesmo. O foco não é a alfabetização, não é fazer um menino leitor, sair escrevendo, lendo, não, é socializar, brincar, aprender com o lúdico. Então é isso que você está falando. O que ele faz, né? Às vezes a pessoa não entende. E tem pai até que acha que tem que chegar lá, o menino sai na creche. Não é assim, 0 a 3 é considerado creche, 4 e 5 educação infantil. Agora, o ensino fundamental foi ampliado, né, para 9 anos, começa com 6. Eu e você, Elane, nós entramos com 7, né? Fomos direto na primeira série. Nem pré, alguns fizeram pré na minha época lá em casa do pé já tinha, mas eu não quis fazer não. Você fez pré, cara? Não, eu não fiz não, a mãe não quis pôr não. Minha mãe ensinou a gente a escrever. Não, tinha o pré da escola lá. Tinha os meus que estudavam pré, mas minha mãe me ensinou a gente o alfabeto em casa, acho que todos nós, meus irmãos, ensinou a escrever meu nome. Aí ela falou que não tinha necessidade. Eu também aprendi em casa, cara. Minha mãe, isso eu dei a minha mãe. As mães antigamente, né? Tinham tempo dos filhos, né? Quando tinha Big Brother, né? Novela das 8, o pessoal tinha mais tempo para a questão dos filhos. Era umas milhões, fala meu. Foi uma geração melhor. E a geração de hoje, as Nutella. Nossa geração é geração Coca-Cola. Já é mais ativo, eu acho. Agora o pessoal da creche, igual eu já orientei as meninas, né? Eu com meus conselhos
né, filosóficos e artísticos. Eu já orientei as meninas que no dia que tiver muito bagunçado, não, dá um calmantezinho na mamadeira para as crianças, deixa eles dormir a tarde inteira. Eu sei que bom, mas elas não têm coragem de fazer isso. Os conselhos filosóficos artísticos, né? É um meio, né, de ajudar as meninas, coitadas, que tem hora que elas falam assim, não, os meninos estão muito agitados, não sei o que lá. Só umas 2 doses de dormir, assim, para acalmar um sossega-leão. Camisa de força não pode, né? É proibido. Teve então, que fez isso daí. É, Manoel Zequinho, se o Manoel Zequinho teve. Manoel Zequinho já esquece tudo, mas a Kézia não conta, você tem que falar. Disse que o Manoel Zequinho ficou pra tomar conta da Raíssa lá. E a Raíssa é aquele treino, corria pra lá, corria pra cá. Daí todo mundo ficou assim, nossa, Manoel vai sofrer com a menina lá. Chegaram em casa, menino dormindo com a mãe. Ué, pai, o que você fez com a Raíssa pra quê? Tá dando tosse desse treino. É isso aí, isso é inteligência, sabedoria humana. Deus deu sabedoria pro cara criar um remédio, por que não usá-lo? Então, é o segredo. O pessoal da igreja não faz isso, tá, cara? É proibido administrar remédio. Não vale a filosofia artística dele, senão que vai dar ruim. Você não tem problema. A ideia é procurar um espaço aí de amizade, né? De calma. No curandeiro, pede oração pro menino, leva o nome pra igreja, que o menino que não tá calmando. Põe na boca do sapo. Vai dar certo. Mas esse reajuste alcança os professores de escola particular? Não, né? Nós falamos. Qual o valor desse novo reajuste? Nós falamos, eu estou por aqui pensando uma coisa e depois eu pulei para outra. Mas a partir de quando começa a ser pago o novo piso salarial para os professores? Aí, pelo que você já falou, já imagino até a resposta, né? Olha só, o piso nacional salarial é o salário mínimo, né? Em tese, pelo que está no corpo da lei, a lei 11.708, quem tem dúvida, vai lá no Google, digita lei 11.708, vai aparecer assim, lei do piso do magistério, você vai... Ou você só digita lei do piso, vai aparecer 11.708. Diz que anualmente, no mês de janeiro, o piso nacional salarial dos professores deve ser reajustado. Então, a partir de que mês o professor começa a receber os valores já alterados? Janeiro. O que acontece? Caso ele já recebe em janeiro ou começa a receber em fevereiro? Janeiro já recebe. O que acontece na prática? Na prática, como não é fácil isso acontecer no mundo ideal, seria isso. No mundo real, aí a gente tem que sentar com os prefeitos, negociar, barganhar, chorar, implorar. Aí o síndico senta lá com o governador do estado e começa lá, a ação aconteceu, vira aquela coisa. Vai acontecer igual aconteceu o Zema, por exemplo, lá depois do mês de abril, ele fez a lei, passou na lei, e foi aprovado. Aí, quando, aqui também, em abril foi aprovado. Aqui teve um erro jurídico ali que passou e nós, né? Mas veja bem, lá, quando você aprova lá em abril, você aprova com efeito retroativo. Então, assim, essa lei entra em vigor a publicação e seus efeitos retroagem ao dia 1º de janeiro do ano 2023. É aquela história que a lei não pode se atrapalhar, né? Como é que é? Prejudicar, né? Mas essa aí é a lei, você está querendo dizer a lei só pode retroagir em benefício do réu. Essa é a lei penal. A lei penal, por exemplo, tem um crime aqui, eu estava falando que roubar a cabeça de dinheiro. Até ontem não era crime. Peguei a cabeça do Dinei ontem, se eu tivesse pegado ela ontem, não tinha problema nenhum, porque não era crime pegar a cabeça de Dinei. Aí hoje, por exemplo, sanciona uma lei lá e passa a valer que a partir de hoje roubar a cabeça de Dinei é crime. Opa, veja bem, aí o Gilmar tinha roubado ontem. Aí essa lei nova não pode retroagir seus efeitos para incriminar Gilmar porque ele pegou a cabeça de Dinei ontem. Beleza. Tá, mas essa lei diz o seguinte, a lei nova, por exemplo, tinha uma pena lá sobre roubar a cabeça de Dinei, não era previsto, e fala, por exemplo, lá, tem um benefício, agora, para quem roubou a cabeça de Dinei, coisa e tal, vamos 10 pessoas presas, a pena era 10 anos, agora é 5, se a pena diminuir, ela retroage. Se ele pegou 10 lá, ela volta agora e ele vai pegar só 5. Nesse caso, para beneficiar, ela retroage. Para prejudicar, a lei permanece
a mesma, a melhor por ela. A melhor é a antiga, né, no caso. Isso é só em lei penal. Nessa lei aí não, cara. Entendi. Então, no caso, então, é a partir de janeiro, mesmo, ou seja, mesmo que saia essa decisão, esse acordo lá no meio do ano, você vai receber desde janeiro. Isso. Certo? Aí, o ano passado em Gabeira, teve um probleminha, porque a gente conseguiu ganhar de 10%, só que por um equívoco e falta de orientação também, colocaram a lei, mas não retroagiram a janeiro. Nós começamos a receber apenas a partir de abril. E ficou por isso mesmo, tá? Beleza. Ficam felizes porque era um reajuste muito significativo, 33,23%. Nossa Senhora, bom demais. E aí, os 3 meses ficaram para trás. Né? Mas, eu estou lembrando, trata-se de uma ilegalidade. Trata de algo. Foi um erro. Um erro. Né? Porque o que acontece, Leandro, no direito público, quando eu venho aqui e pego essa caneca sua aqui, sem você estar aqui escondidinho e tal, né? Se eu não tiver emprego de força, eu não posso chamar de roubo. Isso, é furto. É furto. Furto é sem esperteza, sem violência, coisa e tal. Né? Beleza, furto. No serviço público também tem um furto, só que o nome do furto lá é outro, né? Você tem por exemplo, que a gente chama de locompletamento ilícito. O que é o locompletamento ilícito? É você se enriquecer às custas de outrem. No serviço público tem isso, por exemplo. Eu tenho lá 10 mil reais que eu tenho que obrigatoriamente pagar você. Se eu pego esses 10 mil reais e não pago você, e compro um carro, por exemplo, mesmo que seja por serviço público, você está tendo um desvio de finalidade ali e está se enriquecendo as suas custas, comprou um carro, a administração, com o seu salário, sua verba salarial, entendeu? Isso aí é uma coisa que tem que ser olhada, quando se comete esses erros, tem que. Por isso que tem assessoria jurídica, né? Os governadores, o presidente, a AGU, por exemplo, para depois o cara não poder alegar se eu não sabia. Eu vou dizer a minha experiência porque pessoal. Não serve. Eu, Leandro, aqui na Gaveta, eu fui secretário de educação 12 anos. Nos meus 3 primeiros anos, eu recebi 3 décimos terceiros. E todo mundo recebeu 10 terceiro. Quando você entra para trabalhar, né? Você recebe 10 terceiro, não recebe? Sim. Todo mundo recebe 10 terceiro. Eu vou perguntar, é legal esse 10 terceiro? Gente, eu estou dizendo 10 terceiro, será que eu estou comendo crime? O meu Deus do céu, pelo amor de Deus, que não me paga, não, que eu estou com medo. Não, você entra lá, vai trabalhar, eu fui secretário de educação. Não sabia que não podia receber. E porque não tinha, não é que não pode, não tinha passado nenhuma lei autorizando pagar 10 terceiro para agente político. E o primeiro escalão, saúde, educação, são cargos políticos. Só pode receber 10 terceiros se tiver uma lei que autoriza. A do prefeito do bicho tinha lei. Do prefeito do bicho tinha lei. Mas o secretário não. Moral da história, nós todo mundo recebemos. O Ministério Público descobriu isso aí, que nós não recebemos sem ter previsão legal, entrou com ação na justiça pedindo ressarcimento. E eu descobri uma coisa nessa época, eu mesmo fazendo a faculdade de Direito, descobri que pode passar 10, pode passar 20, pode passar 30 anos. Contra a fazenda pública não prescreve e não decai do direito. Ah, não prescreve? Porque tem 2 tipos de perder, eu tenho de cobrar. A prescrição e decair. Mas contra a fazenda pública não tem isso. Uma hora da história, eu recebi uns 3 mil e poucos reais de 10 terceiro. Sabe que demorou uns 15 anos para julgar? Paguei 20. Paguei 20, juro com essa monetária. Eu paguei 20, outros pagaram 27, 23, outros pagaram 12, mas teve que receber. Olha para você ver, então. Não tem advogado que resolve. Então, assim, quando você comete o erro, você tem que ter a ciência que você vai pagar por ele. Pode ser que não seja agora. O Estado tem tentáculos grandes, ele vai te alcançar. Então, na hora de fazer lei, cumprir a lei, tem que se fazer ela da melhor forma possível, da maneira mais idônea possível, para depois não respingar em você. Quantos prefeitos acabam caindo em inegibilidade porque em alguma ação que ele foi condenado e não tem lá 10, 12 anos atrás, um dia chega a conta e o camarada acaba pagando por aquilo ali, entendeu? Então são erros que você tem assessoria jurídica para você não cometer. E tem que se cobrar do pessoal para não deixar você cometer esses erros. Certo. Esse é o piso nacional, né, dos professores. No caso, ele vale para o Brasil todo. O professor que está dando aula aqui em Goiabeira, que aqui nós estamos mais ou menos no centro do Brasil, né, divisa ali com Brasília e Belo Horizonte. Mas o cara que está lá em Rondônia, lá no fim do mundo, lá no Acre, cara, tem um Acre no Brasil, você sabe disso, né? Está colado ali no Brasil. Existe e é um estado, né? Chama Acre. Aí o cara que está lá no Acre ele também vai receber a mesma coisa, né?
Isso é Pessoal bacana. do Acre, esse cara é foda. Não, o Leandro. Abraço pra você do Acre, se tiver internet aí, se tiver vendo. Também que você mora lá, abraço. aqui. Leandro, eu vou dar o endereço dele depois da live aqui pra vocês. Eu vou dar pro Gilmar. Pra você que tomou pau quando ele foi seu professor, hein? Se você quiser pegar ele, você pode esperar aí na saída. Pode esperar aí na saída. Ele é mal, gente. Também existe o Rio Grande do Sul também, gente. É longe, não é? Pode zoar, cara. O Rio Grande do Sul é Europa. macho lá no negócio. Aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas tem macho e fêmea, né? Graças a Deus. Lá só tem macho. Eu não gostaria de conhecer esse lugar, não. Seria Mas é verdade, vale, porque é uma lei. O que é a lei? Você está falando, estamos brincando, gente? O pessoal do Acre, tomara que você veja isso aí, porque ele fica famoso na rede aí, tá bem no coração de vocês. O Brasil é muito bonito. O Brasil todo. Mas veja bem, o que é um caráter da lei? A lei, você falou agora. A lei para nós, no Estado Democrático de Direito, é o que nos garante a certeza de poder sair na rua, de ter a sua propriedade privada, de ter o seu carro, de ter o seu emprego. Então, nós vivemos sob o império da lei. O dia que ruiu o império da lei, e aí, como diz o Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Se cada um quiser o que ele quiser, o mais forte vai empenhar do mais fraco. Eu sou uma mulher linda, eu sou mais forte, bato como sou uma mulher. Ah, o seu carro, gostei do seu carro, eu tenho uma bicicleta, tá, eu bato uma bicicleta, me dá o carro. E no mundo, não é esse que a gente quer. E a lei tem um caráter chamado erga omnes. O que é erga omnes? Ela tem uma assim, ela é contra todos. Então, a lei tem caráter erga omnes. Quando se promulga a lei, ela é contra todos. O efeito dela é contra todos. A lei vai autorizar ou desautorizar uma conduta no Brasil inteiro. Ela serve contra todo mundo. E todo mundo é obrigado a cumprir a lei. Seria aquela piada que eles falam, né? A lei serve para todos, né? Serve para todos. Todos são iguais, mas uns é mais iguais que os outros. No Código Penal tem um artigo seguinte: ninguém deixará de cumprir ou descumprir a lei alegando o seu desconhecimento. Você não pode chegar, o holandês que chega aqui no Brasil começa a pitar uma maconha no meio da rua. Esse lá é liberado. Aí, mas eu não sabia. É crime do mesmo jeito usar substâncias não permitidas. Tinha que conhecer a lei do país. Entendeu? Então, assim, você não pode. Ele não conhece, de verdade, ele não conhece. Sim. Só que você alegar que não. O cara fiz que eu não sabia. Isso daí não vai te eximir das consequências do rigor da lei. Pode até amenizar, porque aí pode estar como atenuante. Mas não sabia. Atenua, mas não exime a punibilidade para os atos ilegais. Então a lei é fantástica. E essa lei, quando você fala, o pessoal do Acre vai receber, do Oiapoque, do Chuí, todo mundo, do Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste, vai ter direito. Tem o direito, desde 2008, de receber. Aí se você perguntar, todo mundo recebe? Claro que não, no Brasil sempre vai ter uns que não vão pagar. E se ninguém falar nada, tem uma premissa no direito também, que diz o seguinte: a lei não ampara os que dormem. Se o cara vai lá e passa por cima do direito uma vez, você não fala nada, ele vai passar sempre e vai ficar com isso mesmo. Tem lugar que não recebe piso, nunca recebeu, e vai continuar sem receber, porque as pessoas vão lutar pelos seus direitos. Não busca seus direitos. Então o Fundeb tem uma participação nesse piso, né, com 30% que você falou, 70%, né, pagando por essa parte dos professores. Então, a outra parte vem de quem? Aí depende da rede que você faz parte, municipal, estadual. Se for estadual, aí vem o governador. Federal do presidente, né? E se for aqui a da nossa municipal, da prefeitura. É isso mesmo? Olha só, o Fundeb é um fundo, né? Ele era um fundo provisório. Ele era provisório, ele tinha um prazo de duração de 10. Primeiro era o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Aí mudou-se a lei. Virou Fundeb, não, Fundeb. O Fundeb era um fundo de manutenção do ensino fundamental. Então era até o 9º ano ali. Na época era até a 8ª série, não tinha nem isso. Né? Aí o Minas Gerais criou isso em 9 anos, o Brasil imitou, então aí financiava até o 9º ano. Beleza. Esse fundo tinha uma duração de 10 anos. O Fernando Henrique criou em 96 e durou 10 anos. E aí se criou um substituto, um fundo também com prazo de vigência, que acabou esse ano, o Fundeb, que aí já era um fundo de desenvolvimento da educação básica. O que mudou? Quando ele passou a financiar a educação básica, ele passou a financiar a creche, passou a educação infantil, passou a financiar o ensino fundamental, o ensino médio, a educação de povos ribeirinhos, quilombolas e EJAs. Então, olha só,
o leque foi ampliado, entendeu? Aí você me pergunta, e tinha recursos para isso tudo? Ampliou o leque, mas os recursos não chegaram na mesma proporção. Claro que aumentou o número de recursos, mas não o suficiente. Agora, o que é o Fundeb? É só uma das receitas que você tem de educação. Como é que é composto o Fundeb? Não dá para explicar 100% não, mas o Fundeb, ele tem mais ou menos uma ideia de uma lei Robin Hood, é mais ou menos assim. Todos os municípios são obrigados a contribuir numa conta da União com valores X, percentuais para cada um. Da onde sai essa contribuição? Do IPVA, do ITCB, que é o Imposto de Distribuição Causa, do IPTU, que é Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, sobre o Imposto de Distribuição Causas Mortes, quando a pessoa morre e vai transmitir os bens para os herdeiros. Tudo isso gera imposto. E disso daí, do ICMS, que hoje está perdendo muito por causa da gasolina, né? Exemplo, a gasolina, só aí são 20 milhões a menos e tem uma parcela disso aí que é para a educação também, para compor o Fundeb. Então, todos os municípios têm uma cesta de impostos que deles sai um percentual e vai para essa conta da União. Tá, então todo mundo contribui com uma parcela da 30% do IPTU, todo mundo 30%. Do IPVA, 30%, então tem um percentual, não sei te falar direitinho todos os percentuais. Mas vai para a conta da União. Mas na hora de receber, você não pega lá, por exemplo, eu dei 30% do meu IPVA, eu vou pegar tudo lá, não. Na hora de receber, aí tem já uma política meio que Robin Hood na lei. O que acontece? Na hora de receber, você recebe de acordo com o número de alunos que você tem na sua rede. Quem tem mais alunos recebe mais dinheiro do Fundeb. Quem tem menos recebe menos, porque o Fundeb é calculado no valor custo aluno. Então, cada aluno, todos os anos, vai mudando o valor do custo do aluno e aí se amplia o valor do Fundeb. Então, você tem mais alunos, você recebe mais. É óbvio por quê? Tem lugar que tem muito aluno que precisa de mais recursos para investir. E tem lugar que tem muita receita. São Paulo tem receita de pegar muito grande. Quer dizer, São Paulo contribui muito mais, tem muito aluno, mas ele tem uma receita muito grande, contribui muito mais com o Fundeb, do que o Acre, por exemplo. Né? Mas o Acre talvez receba mais proporcionalmente, porque ele tem pouca receita, mas tem muito aluno. Provavelmente ajuda esses lugares pequenos a pagar, por exemplo. Então, na lei tem esse caráter distributivo aí. Moral da história, só que o Fundeb, ele é um fundo. Esse fundo aí é uma das parcelas dos recursos que chegam no município. Só para a educação, aí você tem que pensar, no município você tem ainda uma outra divisão que você tem que considerar. Leandro, você pega 100 mil reais lá, vamos imaginar que chega 100 mil reais para ver. Tem as receitas vinculadas que se chama. A prefeitura é obrigada a desses 100 mil reais que ela recebeu, investir 15% em saúde. Está na Constituição. O mínimo constitucional é 15%. Então, 15 mil vai para saúde. Ele é obrigado a investir 25% em educação. São duas receitas vinculadas. Então, 25% e isso não é Fundeb, isso é a parte da prefeitura, de toda a arrecadação que ela tem. Então, você não tem só Fundeb, por isso que o prefeito, não consigo pagar, é porque ele só olha para o Fundeb, ele quer pagar tudo com recurso do Fundeb. Não, você pode pagar com o Fundeb e se não dá, você vai lá nos 25%. E se você não conseguir pagar, a própria lei 11.72 fala o seguinte, os municípios que tiverem problemas financeiros para arcar com as despesas do Fundeb, pode alegar situação de calamidade e pedir complementação da União. O negócio é não ficar sem pagar. Eu não consigo pagar. Quanto é que é o percentual que você não consegue pagar? 15%. A União vai destinar para você aposta. O problema de muitas prefeituras, governo do Estado, é o seguinte: ele alega que não consegue pagar, mas ele consegue. Ele não tem uma situação de calamidade. Você vai olhar lá, por exemplo, o camarada vai eu não consigo pagar, mas ele contratou 100 e tantos funcionários. Como é que você consegue? Como é que você não consegue pagar se você está contratando aquele monte de pessoas? Só para abrir e fechar. Entendeu? A pessoa acaba não tendo justificativa. E por que a maioria não pede? Porque se você for pedir complementação, você tem que mostrar que você está com dificuldade financeira. Provar, né? Você tem que provar. E se você não tem que comprovar, você fica com problema. E aí você acaba falando, não vou pagar porque eu não tenho dinheiro. Mas prova? Não prova. Aí eles não pedem complementação. E acabam não pagando. E eu quero parabenizar aqui, Leandro, os nossos prefeitos do Gabeira. O Custódio não pegou essa época, porque na época do Custódio não tinha. Mas o Elcio era prefeito, que em 2008, o Elcio foi o primeiro prefeito, eu era secretário de Educação, da região a pagar o piso nacional salarial.
está de parabéns. E de lá para cá, Goiabeira nunca ficou sem pagar o piso nacional, exceto nos 2 anos da pandemia, que foi bloqueado todos os reajustes. Mas aí foi para todo mundo. Então, caso, Elcio pagou, Elim pagou, Samuel tem pagado. Certo. Então, nós na Goiabeira fomos o primeiro município da região, desse lugar todo aqui nosso aqui de volta, fomos o primeiro a ter plano de carreira e pagar o piso nacional salarial. Então nós somos de parabéns. Então, o Samuel, o ano passado, por exemplo, deu um reajuste de 33,24%, cumpriu direitinho a lei, está de parabéns. É esse o caminho. A educação precisa de que levemos a sério os professores e professoras e que a gente faça com que essa carreira se sinta, mais do que valorizar, se sentir valorizar. Não pode só pagar, você tem que valorizar, sentir que o camarada é especial por ser esse mister, que é dar aula, lecionar não é fácil. Você falou, você enfrenta situação de violência, de drogas, de meninos rebeldes, com problemas familiares. Então o professor está ali para levar uma palavra, um alento. Então valorizar, eu acho que é o caminho, né, cara? O professor faz serviço de pai, de psicólogo, de padre, de pastor, de macumbeiro. Ele é um cara de pouco de cada, né? Vamos falar de mais patrocinador, mais 2? Senão daqui a pouco nós acabamos e eu não falei da turma, né? Dá uma moral para eles aí. A Labiclin aí, que está localizada ali na praça, né, João Luiz, ela, número 51, está lá na direção lá, a nossa amiga Stefani, junto com o Matusalém, né, vários tipos de exame, pode marcar lá seus exames, preço bom, fácil de pagar, barato, né, e resultados super rápido, né. Para você que estiver precisando, dá uma olhada lá, dá uma ligada no telefone que está aparecendo na sua tela aí, e marca seus exames lá, e dá uma conferida, né? Faz um orçamento lá, com certeza vai dar certo. Você vai gostar da prestação de serviço pessoal lá, turma, gente boa. E vamos falar também do Weber Motos, né? Esse cara é caprichoso, esse aí, você tem moto não, né? Tem moto, né? Eu levo ele lá. Leva no Weber, né? O Weber é top demais, o cara é muito profissional. O cabelo do Weber, aquele cabelo dele na última vez que eu vi ele com aquele cabelo penteado, eu até estranhei, porque ele mudou o penteado, né? Então na última vez eu falei assim, cara... O Weber, cara, sério, mas isso aí é sério, porque você não sabe, Weber, essa franja vai acabar atrapalhando a sua visão, porque toda hora o cabelo tá no olho. Cai, né? Tem que ficar jogando de lado, fica tipo chiclete, né? Que negócio. Mas de moto, mas o cara entende, ele faz um carinho na moto, que sua moto fica até querendo voltar lá depois, mesmo sem precisar. Mas é um excelente mecânico aí, né? Remenda pneu, costura, faz tudo que precisar na sua moto lá, geral, troca o óleo, né? Troca tudo que precisar, as peças. Cara honesto, bom de mexer, confiança, né? O Weber Motos aqui na entrada de Goiabeira, aqui para quem tá vindo de Cuparaque, ali na Francisca de Souza Garcia, ou Pinheiro, né? Na verdade tá na Pinheiro, mas lá o endereço é como Francisca de Souza Garcia, 585, né? Procura ele lá se tiver com algum problema, que ele vai resolver para você. Voltemos! Deixa eu, desse retorno, só falar uma frase do Weber. O Weber é filósofo também, você falou que você viu, né, o Elano? Ele falou que ele é filósofo e artista, o negócio daí, o Weber é filósofo. É uma frase bonita dele, um dia eu tenho que fazer uma placa e colocar lá em casa. Olha que frase linda do filósofo Weber. Goiabeira é um lugar, não, Goiabeira é uma lagoa com pouca água e muita traíra. Esse traíra, gente, não pega no sentido literal. Traíra, traíra. Vi? Esse cara. Ele é demais. Eu ri demais. Foi depois da eleição, que não perdeu. Goiabeira é uma lagoa com pouca água e muita traíra. Mas tinha traíra, pelo amor de Deus. Mas tem. Ainda mais nessa área. Mas nós ganhamos depois, né? Mentira, você viu, Pedro. De onde provém essa verba para pagar esses reajustes? Você falou que é os 70% do Fundeb, não, o resto é uma parte do Fundeb. Aí eu contei como é que as receitas são formadas, né, dos impostos. Os estados e municípios são obrigados a pagar esse novo reajuste, você falou também que é uma lei. É aí que eu queria entrar no pau quebrando aí, é dentro disso aí. É uma lei. Mas no Brasil é engraçado que é o seguinte, né? Se for você que deveu o Estado, igual você falou, vai pagar, você vai receber. Agora, se acertar, igual algum caso, uma situação ou outra lá, começa a pagar lá no meio do ano, muitas vezes não retroage, a gente paga o atrasado. E fica tudo por isso mesmo, né? As coisas meio... É Brasil, né? O Brasil é uma carroça sem... Não, na verdade o Brasil é uma carroça com o burro puxando e um monte de gente correndo atrás, ninguém pega. Porque tá desengonçado esse negócio, cara. Se você ficar devendo o Estado, você tá enrolado, bicho. Se você tiver o carro no seu nome, eles te tomam.
Você pode tomar alguma coisa, né? Parece que na lei não aceita tomar sua sobrevivência, né? Bem de família não. Isso, aí carro, você pode, carro, moto, essas coisas, ele vai te tomar. Mas na hora de te pagar, te dar o seu direito, aí dá um lero, não consigo pagar, não apresenta prova, tá tudo certo. É o tipo da coisa, é lei, cara. Aí assim, se a turma lá do sindicato, né, dos professores, não conseguir resolver, fica por isso mesmo? Ou tem a possibilidade de chegar e resolver algum lugar que a pessoa tá lá e não conseguiu receber, tá chegando o contra-choque dela, e ela tá olhando e não tá vendo o aumento, não tá vendo a ajuda, e ela tá vendo a gente falando aqui, eu já vi na televisão falando que saiu o aumento, a Abby fica chocada, ela fala, mas só isso? Mas eu trabalhei, salário só 10 dias. Salário e menstruação, vem de mês em mês, dura só 3 dias. Me deixa eu ser nervoso, uns 15. Mas aí a pessoa acabou, ela vai ter que aceitar e só no próximo ano, ou ela pode recorrer, entrar na justiça, se for até particular, se ela achar que o sindicato não está representando, como é que funciona isso? Eu vou responder que está me perguntando, hein? Está perguntando, mas é para falar. Olha só, Leandro, é o seguinte, como você disse, o problema do Brasil é o brasileiro, cara. O Brasil tem um problema crônico, chama brasileiro. O brasileiro é o bicho. Dá uma e eu brasileirada, falo né? dos governantes, não. Eu já tive esse debate dando dois ali. O camarada que existe um monte de direito, um monte de coisa. O maior camarada, por exemplo, está todo errado. O camarada compra carteira de motorista. Ah, sim. Né? O camarada registra o carro dele no outro estado, acho que precisa pagar mais imposto. O camarada recebe um troco a mais no devolve. Então, o brasileiro, ele tem que evoluir muito para ele ser normal, porque nós estamos num grau de anormalidade de valores. E aí começa lá com a família, com a igreja. Porque a igreja também se desvirtuou pra caramba, né? É outra vaga que pode entrar aí também. Mas não vamos falar disso agora não. Então assim, e acostumamos a normalizar o anormal. Porque o que você está falando, a lei, a gente não discute lei. É igual nós estamos lá, por exemplo, não se discute decisão judicial, você cumpre. Mas quando o Renan Calheiros recebeu, por exemplo, uma intimação do Supremo, há muito tempo atrás, ele se entrou na Câmara e não cumpriu. E ali abriu precedente para um monte, depois veio a S, e aí um monte de gente, agora eu vou escolher o que eu cumpro ou não cumpro. E no Brasil está mais ou menos assim. Antes de você continuar, a lei mesmo ela sendo constitucional, o mandato do juiz ou uma coisa assim, ele sendo constitucional, se cumpre? Mesmo ele sendo inconstitucional. A lei você tem que cumprir. Se o juiz determinou lá. A constitucionalidade, você vai discutir ela pelos meios judiciais. Aí você vai ter que entrar com ação direta tem a ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, mas aí ela tem os legitimados para poder propor, a depender, e você pode entrar também pela via processual. Aí no seu caso em particular, você vai, por exemplo, uma causa na justiça, só para as pessoas entenderem como é que funciona essa daí constitucionalidade. Eu estou com uma causa na justiça, aí você perde na primeira instância, perde na segunda instância. Quando você perdeu na segunda instância, lá no Tribunal de Belo Horizonte, por exemplo, já não tem mais o que se discutir em termos de mérito, por exemplo. Nós estávamos discutindo se essa caneca era sua ou era minha. Nós discutimos isso aqui durante o processo inteiro. A primeira instância ganha Leandro, como ele é confirmado, por exemplo, lá na segunda instância que Leandro realmente era dono, naquele dia dele mesmo, ele é o jornal dele, essa caneca. E Leandro ganha. Gilmar não se conforma, mas não tem mais o que discutir. Gilmar não pode ir para as instâncias superiores, porque tem o STJ, que é o Superior da Justiça, e o STF. Discutir mais se é a caneca do Leandro, porque se a caneca do Leandro está confirmada pela sentença. Mas o Gilmar pode discutir lá em Brasília, no STJ, se durante o processo não foi ferida nenhuma lei federal. Se for ferida alguma lei federal, por exemplo, seu direito de resposta, seu direito de apresentar testemunhas, há uma lei federal que garantia esse direito e passaram por cima, ignorar essa questão processual ou alguma coisa, um rito, você vai no STJ e recorre. O STJ não vamos lá, a sentença que realmente durante. Eu não estou falando que isso é de Gilmar, não. Gilmar nem quer saber se a caneca é dele ou não. Mas durante o processo, Gilmar não teve um processo legal. Passaram por cima desse rito aqui, pá, beleza. Agora imagine também que isso é desculpa uma lei federal, no nosso caso. Agora, tem momentos em que durante o processo de desculpa preceitos constitucionais, aí a garantia da defesa, vários direitos que a Constituição garante. Se é um direito que está previsto na Constituição, é ela que balizou, aí você não vai no STJ, você vai lá no Supremo, que eu gosto da Constituição Suprema, aí discute não mais quem é dono da caneca, mas se durante o processo
você não tem direitos constitucionais cerceados. É por isso que você vê muitos senadores reformados, é porque tem assodamento. A questão do Lula, o pessoal fica muito aí, né, você é esquerda, fica muito com raiva do negócio e tal, tá, mas tem uma previsão no Código de Processo Penal sobre o juiz natural da causa. Quem é o juiz natural da causa? Tem N coisas analisadas. E se o juiz for, por exemplo, suspeito, ou se ele não for juiz competente, tem que se anular o processo. Não está dizendo que a pessoa é inocente ou não, está se dizendo que durante o rito alguma coisa não foi seguida. E aí se anula o processo e volta lá e no Brasil tem um problema da questão da prescrição. Dependendo da idade. Foi ontem o nosso barbudinho lá falou. Não, vamos combinado. Né? Mas aqui não, mas eu estou falando no sentido assim, por exemplo, até mesmo na época da eleição. Na época da eleição eu vi até uma ministra falando assim, isso é censura mesmo, mas a gente precisa de fazer isso. Ou seja, é proibido dentro da Constituição, artigo 5º, a questão de censura. Mas censurou canais de jornais e censurou um monte de gente, porque estava contando a história passada, por exemplo, do Lula. Porque os meninos que votaram agora na primeira eleição não pegou o período do Lula. Eles não sabem quem foi verdadeiramente o fim ali do governo Lula e o começo da Dilma, por exemplo. Eles nem ligam para isso. Então eles não sabem. Aí muita gente vai lá contar a história. Aí os caras não tem nada de mentira. Os caras estão mostrando reportagem da época, tudo mais, tal, tal. Aí censurou. Se passar, vai ser multado, tal, tal. Isso é uma censura. Aí, por exemplo, o juiz do STF, lá da turma do Lula, tem 9 deles lá, deu esse tipo de sentença, proibindo. É inconstitucional pela Constituição. Aí tem que se cumprir e, no caso, só o cara recorrendo, segundo você está falando. Mas quando é o Supremo que define, não é inconstitucional. O Supremo é o quarto. Quem fala o que é constitucional não é o Supremo. É lá a última palavra em o que é constitucional, e mais pode mudar, né? O segredo do sucesso, como diria aquele velho filósofo lá da Arábia, o Jardim Madrid, ele diz o seguinte, o segredo do sucesso é ser nunca colocado no sucesso. Não é não falar igual. Você nunca acordar o segredo do sucesso. É com essa meditação que nós encerramos a gente volta o dia que eu tiver consciência para fazer o trabalho. Você não foi mal, não. Eu vou sentir a mesma. É como te falo isso.